Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, estou aqui mais uma vez para falar sobre um fato histórico que eu narro no livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então, assim, como eu já disse em outros vídeos, né, eu também pesquiso os fatos históricos, né, que dialogaram com essa história, e já falei sobre o Titanic, né, e há inúmeros outros. E um deles é esse sobre um massacre que ocorreu em Roma durante a Segunda Guerra Mundial, onde dois membros, né, da congregação cristã foram também executados, né, o Antônio Brunetti e Fidardo de Simone. Foi os dois que eu encontrei, mas não me surpreenderia se tivesse outros, né, e eu viesse a encontrá-los, né, saber os nomes. Porque é o seguinte, como foi esse massacre? Eu vou colocar um vídeo, assim, logo que foi descoberto os corpos, né, nas fossas, né, lá que eram túneis, né, e porque os nazistas que estavam ocupando Roma, eles explodiram depois do massacre. Então eu vou ler aqui como eu narro no livro, né. Eu falo um pouco antes, né, do fascismo, mas quando chega aqui eu digo o seguinte, deixa eu pegar ali em cima, né, no parágrafo inteiro, para que não fique meio quebrado aqui a informação. O fascismo vinha sendo tolerante desde sua ascensão em 1922 em relação à congregação cristã, que cresce grandemente na Itália. Com a publicação da circular, a perseguição começa, a personalidade jurídica é revogada, as igrejas são fechadas, a realização de cultos é considerado um crime e os crentes frequentemente denunciados por padres católicos são capturados em massa nas cidades e no campo e enviados ao campo de concentração em Mauthausen, construído pelos nazistas na Áustria. Muitos são executados no chamado massacre que ficou conhecido como Fossas Ardeatinas, ordenado pelo próprio ditador Adolf Hitler, quando 335 civis italianos, melhor dizendo, são executados como represália à morte de 33 soldados alemães por estudantes guerrilheiros em Roma, que formavam a resistência italiana. As vítimas são escolhidas nas prisões italianas, onde há muitos servos de Deus. Até 13 de outubro de 1943, a Itália é parceira de Hitler, quando então se une aos países aliados, declarando guerra à Alemanha. 2 homens de Deus perdem suas vidas durante esse período, Antônio Brunetti e Fidardo de Simone. Então, assim, né, houve ali essa resistência, mataram os soldados, né, 33 soldados, e daí, né, havia presos, né, pelos mais diversos motivos, né, haviam até 70 judeus foram executados, e havia alguns presos que foram presos por serem, né, dessa nova doutrina que chegava na Itália, né, um país católico. E entre eles, esses dois que eu disse, estavam presos, eles foram juntos, né, na escolha ali de Hitler, de 10 civis para cada soldado nazista morto. Aqui é a foto das pessoas, né, que foram escolhidas ali. E agora eu vou colocar o vídeo, né, de quando encontraram, né, as fossas que foi filmado. Então aqui nós temos, ó, a imagem, né, do túnel. Isso logo após a guerra, ó, foi encontrado, né,
o túnel, né, onde o massacre foi feito. Como eu disse, né, ficou conhecido como o Massacre das Fossas Ardeatinas. Olha, vestígios, né, de corpos, porque eles explodiram, conforme eu disse, e ficou enterrado esses corpos, né, durante algum tempo. Então isso aconteceu no dia 24 de março de 44, né, quando Hitler ordenou, né, pessoalmente o massacre como uma represália ao atentado, né, da resistência em Roma. Olha, eles cavando, né, os soldados cavando. Então foram 33 soldados mortos, né, no ataque em Roma, na via Rasella, via Rasella em Roma, né? E para cada soldado Hitler pegou nas prisões, né, 10 civis. Então, ó, pegando os corpos, colocando no caixão. Então, conforme eu disse, nesse evento, né, nesse triste evento, assim, morreram 2 membros da congregação cristã, né, pelo menos foi o que eu apurei, né, 2 membros, que é o Antônio Brunetti e Fidardo de Simone. Então esse é mais um fato histórico, né, que assim dialogam, né, com essa história. Olha só, gente, foi bem triste, assim, porque os primeiros, assim, olha só que horror, né? Os primeiros, né, eles atiravam na nuca e depois no rosto para ter certeza que eles morreram. E os corpos foram ficando em pilhas. E os últimos, eles tinham que escalar as pilhas, né, e ajoelhar como os outros tinham ajoelhado para receber o tiro. Então imagina assim, a tensão dos últimos. Olha só, né, um caixão do lado do outro. Então hoje lá, isso aqui tem lá um memorial, né, que eles construíram em Roma, né? E muita coisa assim foi discutida, que até os da resistência deveriam ter se entregado para que não chegasse a esse ponto. No livro eu não narro assim, em detalhes, porque eu acho meio mórbido isso aqui, né? Mas eu conto, porque é uma história que faz parte, né, da história da congregação cristã. Então, assim, é mais um fato, né, narrado aqui no livro, né, escrito por Emildo Coutinho. Sou escritor, pesquisador, sou jornalista e há 23 anos eu pesquiso a história da congregação cristã. Então é um livro bem completo, está na 2ª edição, com 127 capítulos, um prefácio, um pós-fácio, mais de 250 imagens, documentação, fotografias. Essas 200 e poucas imagens são espalhadas em 59 páginas, né? E temos quase 7 páginas de referências bibliográficas, né? Então é um trabalho, ó, várias páginas assim, com tudo que serviu de fonte, né? Como eu já falei em outros vídeos, eu li em 3 idiomas, estive em contato com várias nações e, na verdade, há mais de 23 anos eu pesquiso, porque para essa 2ª edição eu acrescentei mais coisas e que foi resultado de algum tempo, né, pesquisando após esses 23 anos. Então é isso, é bem completo, bem explicado, muito bem escrito, muito bem profissional. Embaixo está o link, né, as informações, aliás, de como adquirir esse livro, caso você tenha interesse em saber a história do surgimento da doutrina da congregação cristã, né, e tudo o que ocorreu ali relacionado a ela e o que se passava no mundo, no momento, né, durante esse século, né, mais de um século, desde, né, quando surgiu ali na colônia italiana em Chicago, né, e esses fatos que vieram de uma forma ou outra ter alguma relação, como esse narrado aqui, ou aquele anterior sobre o Titanic e outros que eu vou postar eventualmente. Por hoje é só, nos vemos na próxima.